Até o fim desse vídeo, eu quero te convencer do porquê que tu deveria criar um canal no YouTube e começar a postar. Ainda que tu tenha medo, ainda que tu tenha vergonha, ainda que na tua cabeça ninguém vá assistir esse conteúdo. E, cara, isso vale para todo mundo, tá? Mas principalmente para aquelas pessoas que em algum momento já pensaram nessa possibilidade de ter um canal, de postar um pouco da sua rotina, de ensinar alguma coisa, enfim, de documentar realmente a sua jornada, mas sempre acaba inventando alguma desculpa. Às vezes a desculpa é que não tem uma câmera, um bom equipamento, um bom cenário. Às vezes tu pensa, ai, mas e se os meus conhecidos, meus amigos virem, o que eles vão achar? E acredito que tem uma insegurança também que faz parte, que é tu talvez não ache a tua vida tão interessante ao ponto de querer mostrar isso. Eu digo por experiência própria, isso que já aconteceu comigo também. Mas a gente já vai chegar lá. A primeira coisa que eu quero te falar em relação ao canal é que a única parada que tu precisa realmente ter de boa qualidade é o microfone. E esse aqui é um Boya BYV2, eu não estou fazendo merchan, estou só deixando o modelo para vocês, porque é um microfone que é relativamente barato para o que ele entrega. E isso é importante na jornada, já coloquei logo no início do vídeo para deixar bem claro para você, tá? A gente consegue ver vídeos numa imagem ruim, você vê que a minha imagem aqui não tá das melhores, mas o áudio é bom. A gente não consegue escutar um vídeo com um áudio ruim por muito tempo, é desconfortável. Então, o microfone faz a diferença, mas de resto, cara, não tem diferença. Nada disso que tu pensa importa tanto quanto imagina. Então eu gravo meus vídeos tudo com a câmera frontal do celular, que nem é a melhor, né, que teria a traseira. E assim, uma outra coisa importante também, as pessoas se identificam com pessoas normais, em vida cotidiana. Então começa a observar o que está rolando no YouTube nesses últimos tempos. Eu vejo um movimento onde cada vez mais tem surgido aqueles vídeos mais orgânicos possíveis, sabe? Sem nenhuma edição, sem corte. E as pessoas em geral, eu percebo que já cansaram de superproduções, de vídeos que mostram uma vida de mentira. Já não basta o Instagram, né, para fazer esse trabalho de comparação. E é também por isso que eu acredito muito que esse meu canal aqui, ele vai crescer. Na verdade, eu já tenho visto um pequeno resultado, né, um pouco de crescimento. E eu acho que isso é uma tendência crescente. E como vocês perceberam, eu tenho focado muito mais em reflexões pessoais, situações da vida que abrangem todo o contexto que eu vivo mesmo, né? E eu gravo sempre em lugares aleatórios, em momentos aleatórios. Às vezes eu tô no parque, às vezes eu tô aqui em casa, às vezes eu tô na rua, enfim. E só para explicar o contexto para vocês, eu mesmo já dei todas essas desculpas que eu citei, tá? Porém, eu tive fases onde eu até criei um canal aqui, que eu tive bastante seguidores, um canal de marketing digital. Eu tenho 7 anos de mercado, fiz alguns vídeos e tal, mas assim, o problema é que eu sempre pensei no retorno financeiro. E aí teve um momento que eu pensei, pô, o que eu posso gravar de fato que eu realmente gosto? E eu viajava muito, visitei vários países. Agora imagina só uma coisa, eu nunca gravei um único vídeo sequer. Mesmo tendo viajado por 23 países, tendo oportunidade de sobra para documentar tudo. E tanto que eu tenho umas 4.000 fotos na minha galeria. E tudo que eu tenho de vídeo são takes, assim, de segundos, de algum lugar que eu achei legal. Mas nada eu falando, nada eu mostrando, sabe? E aí que entra uma questão que talvez acabe travando o processo. Não é só o fato da gente pensar que a nossa vida não é interessante, como eu já falei. Mas muitas vezes a gente acha que precisa montar uma super estratégia e que o foco ele tem que estar, sabe, no dinheiro, que a gente tem que estar 100% preparado para criar o conteúdo. Quando, na verdade, volta ao ponto anterior. As pessoas esperam de você conteúdos que sejam o mais verdadeiros possíveis, sabe? Que tenham uma identificação genuína. E aí, depois que eu finalmente percebi isso, o jogo mudou. Eu abandonei os canais que eu tinha, que eram nichados, que tinham a ver mais com questão financeira. Eu acabo conciliando o conteúdo que eu, de certa forma, gostaria de consumir também. E eu acredito que muita gente se identifica. Então, assim, além de alguns toques, né, para tu que vai começar, eu quero te convencer, eu vou trazer algumas questões também para isso, mas para que tu começasse a sair da inércia, se movimentar, se gravar seus vídeos, vai uma coisa simples, sabe? Não fica pensando demais sobre um tema. Se tu tiver algo para compartilhar, ao invés de tu pegar o WhatsApp e contar isso para alguém, abre a câmera e grava, fala a respeito daquilo que tu tem de experiência ali para dizer. E é tipo esse vídeo que eu tô fazendo aqui para vocês. Eu tenho percebido
o quanto que esse processo de criação, de vir aqui conversar com vocês tem sido prazeroso. Depois de ter me sabotado por tanto e tanto tempo, eu finalmente resolvi compartilhar, né, com vocês um pouco do dia a dia, um pouco das experiências. E muitas vezes tu vai observar alguma coisa, pensar em algo e essa é a hora de tu pegar e tá pronto para gravar. Só que, claro, para que comece isso, tu vai precisar facilitar o processo. Então, uma coisa importante para dizer, quanto mais simples for para ti pegar e gravar, menos desculpa tu vai dar para si mesmo na hora que tiver ali uma ideia. Então, eu gravo simplesmente quando dá na telha eu abro a câmera. Claro, eu estou em casa, eu tenho alguns equipamentos aqui de luz e tal, mas onde quer que eu esteja, normalmente quando eu saio eu levo uma mochilinha, e essa mochilinha tem um tripé, esse tripé de mesa que custou R$ 30, paguei no Mercado Livre, o meu microfone, que é minúsculo, dá para levar em qualquer lugar, e aí eu coloco o celular em algum lugar e começo a gravar. Ou eu ponho aqui no pau de selfie também, que é o multiuso esse negócio aqui. E se tu tiver que preparar cenário, enfim, preparar um monte de coisa, tu vai dar para trás, tu vai dar uma chance de pensar demais, e aí tu vai desistir, e aí tu vai, sabe, arrumar uma desculpa na hora. Até se tu viu meus primeiros vídeos aqui, eu fazia um pouco disso, sabe? Eu preparava um cenário, deixava tudo colorido, era trabalhoso, tinha que editar tudo, juntar o áudio do outro microfone que eu usava, que está aqui atrás na mesa aqui. Então eu resolvi adotar essa forma mais simples de fazer, e agora eu estou mantendo uma constância maior. Vocês veem que eu estou postando 2, 3 vídeos na semana, conciliando com outras coisas que eu faço, e é justamente isso, gravar e vez ou outra fazer algum pequeno corte, alguma coisinha, um ajuste fino. E, claro, entra também tu pegar lá o aplicativo do Canva, fazer uma capa para o seu vídeo. E se tu ver as minhas capas, na verdade, são bem simples. É uma foto e algum take do vídeo com um texto do lado. E é coisa de 2 minutos, tu já tem tudo em mãos. Já sobe aí pelo celular mesmo o vídeo, já coloca a capa e deu, sabe? E uma coisa também, não queira estudar demais antes de começar. Inverte esse processo. Primeiro começa a gravar e postar, e conforme tu for criando essa constância, você já vai estudando também ao mesmo tempo. Entender como é que funciona o SEO, que vai ajudar o seu canal a ser melhor recomendado, né, pelo YouTube, ser divulgado e ficar bem nas pesquisas também. Tem até alguns aplicativos que podem ajudar, vou deixar o nome aí, é o TubeBuddy, por exemplo, a gente tem o VidIQ, para tags a gente tem o Rapid Tags que vão ajudar, enfim. E até as próprias inteligências artificiais, elas podem auxiliar você com ideias, né, e com todo esse processo criativo. E um último ponto que eu diria como uma dica antes da gente ir para os argumentos para convencer, não se assista, não caia nesse perfeccionismo, sabe? Porque tu vai querer regravar. E a meta é sempre você melhorar para o próximo vídeo, nunca para o vídeo que tu já gravou. Que aí tu vai evitar o retrabalho e vai evitar uma coisa também que é muito importante, que é a autossabotagem, por falta de confiança, por não achar que tá bom o suficiente, entende? E se tu precisar cortar o vídeo, seja objetivo. Vai ali naquela parte que tu sabe que errou, corta rapidinho, põe para renderizar no CapCut aí ou um outro aplicativo. Só não fica assistindo o vídeo e julgando tudo que você fala, tá? E aí você vai adquirindo constância com isso, porque tu não vai se preocupar muito em editar. Você vai gravar, postar. E a constância vem. E essa é a chave para o YouTube dar certo. Muito provavelmente os seus primeiros vídeos não vão ser vistos por quase ninguém. Talvez tu dê a sorte de ser viralizado logo de cara, mas se tu olhar os meus vídeos recentes aqui, apesar de eu ter poucos inscritos, tu percebe que o canal está crescendo devagarinho, os vídeos estão começando a ter um pouco mais de visualizações. Eles estão começando a ser entregues com um pouco mais de frequência. Por quê? Porque eu estou mantendo pessoas dentro da plataforma e isso é essencial para que o YouTube entenda o meu conteúdo como relevante. Então faz um compromisso contigo mesmo, de postar 1 vídeo por semana, 2, ou 1 por dia, mas tem que ser algo realista com o que tu vai conseguir cumprir, porque daí você cumpre as promessas que faz para si mesmo e aí você educa o seu cérebro, sabe, a estar imerso nesse processo. E a partir disso é questão de tempo para tu colher resultados. E argumentos para que tu faça tudo isso que eu falei. Uma das coisas mais legais que tem de você ter um canal é uma forma de documentar a sua vida para o futuro. Se tu pensar bem, tem vários momentos legais que tu já viveu e que tu não faz nem ideia mais do que aconteceu, tu não lembra mais. Eu, por exemplo, fiz dezenas e dezenas e dezenas de viagens, eu não consigo lembrar talvez 10, 15% de tudo que eu já vi. Se eu tivesse gravado, contado essa experiência em vídeo, mesmo que não fosse para postar, mas eu tivesse colocado ali uma memória em vídeo, eu ia lembrar com muito mais riqueza de detalhes de cada lugarzinho, cada cafeteria, cada lugar que eu visitei mesmo, em vários países. E uma outra coisa que também é importante tu
percebe que é engraçado, mas tu passa a viver sua vida. Olha que legal. Tu passa a não ficar mais acompanhando a vida alheia, se comparando, vendo o progresso dos outros, e você foca no seu progresso. Porque quando você se dispõe a gravar vídeos, a colocar a sua opinião pro mundo, você automaticamente precisa de repertório. Então, tu vai se ocupar mais consumindo conteúdos para que você tenha argumentações, para que você pegue referências. Tu vai se forçar também a ler mais, buscar mais conhecimento e vai adquirindo repertório. E isso se torna um ciclo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre as coisas que a gente aprende, a gente compartilha isso com outras pessoas, automaticamente também a gente vai fixando esse repertório. Então, as coisas que a gente lê, que a gente estuda, escuta, e a gente ensina isso, a gente fixa muito melhor essas ideias. Então, tanto estudando quanto ensinando, tu vai aumentando seu repertório, fica mais inteligente. E não é só isso, quando tu perceber a interação nos teus vídeos e até começar a curtir esse processo criativo, tu vai buscar, por conta própria, melhorar mais a si mesmo, estudar novos assuntos, ler mais, porque tu vai criando uma ânsia de compartilhar as coisas no seu canal. Então, você vê como é um ciclo que se retroalimenta, que te leva sempre para melhor. Tu não tem como piorar criando um canal no YouTube, pelo contrário. E mesmo que tu não ache a sua vida interessante, que é o que a gente disse no início do vídeo, pensa numa coisa, podem existir milhares e milhares de canais, milhões, e vídeos sendo postados todos os dias, isso pode te assustar, questão da concorrência. Só que pensa numa coisa, nenhum outro canal é o seu canal. Nenhuma outra pessoa tem exatamente a mesma forma de explicar as coisas, de falar igual a sua. Tu é único, tua personalidade, teu jeito de falar. Não tem outro Guilherme Moura, por exemplo, igualzinho aqui, sabe? E aí tu vai começando a criar uma comunidade no seu canal, ter contato com pessoas que se identificam com você, que fazem uma certa amizade com você, com a forma que você expressa a sua opinião. E além disso, sim, isso é muito importante, tem uma possibilidade grande de você ganhar dinheiro no processo. Eu só não tinha falado isso até agora no vídeo, porque eu acho que a parte financeira nada mais é do que uma consequência de todo um plantio que tu vai fazendo pouco a pouco, né, todos os dias. Se o foco estiver no dinheiro, muito provavelmente não vai dar certo, assim como alguns projetos que eu tentei não deram certo pra mim, que tu vai querer inventar, agir de forma diferente, até criar um personagem daquilo que tu não é. Então viva essa jornada de forma mais natural e leve possível, porque você não pode não saber quando que tu vai colher alguma coisa, mas se tu tá plantando, tá regando, tá fazendo de forma genuína, pode ter certeza que a colheita vai chegar. E se tu sonha em viver de internet, poder fazer seus horários, fazendo algo que tu realmente gosta, que faz sentido para ti, o YouTube é um caminho mais do que possível para isso. É rápido? Muito provavelmente não. Como eu disse, meu canal aqui ainda é pequeno, mas daqui a um ano eu tenho certeza que fazendo tudo que eu falei aqui para você, vai ter valido a pena. Com certeza eu vou ter muito aprendizado. E para não me estender muito, eu só quero te dizer uma coisa aqui. Tu nunca sabe o que pode acontecer se tu não começar. Então eu faço novamente um convite para você. Crie o seu canal, se você tem vontade dentro de você, do tema que for. Cria, ainda essa semana, coloca para fora alguma ideia, reflexão, situação que tu passou, ou até mesmo cria um canal que tu vai ensinar alguma habilidade, alguma coisa que tu sabe fazer de bom, porque tu vai semear também na vida das pessoas e isso transcende qualquer coisa, sabe? E pra gente encerrar, eu vou dizer uma frase que não poderia encaixar melhor. A dor de tentar e não dar certo nunca será maior do que a dor da dúvida de nunca saber o que poderia ter acontecido. Então, o meu nome é Guilherme. Se tu gosta desse tipo de conteúdo e gostou aqui desse vídeo também, se inscreve, bora pra cima aí, que eu acredito que tem muita coisa boa pra trazer pra vocês, pra gente poder trocar essa ideia. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão, tamo junto.